Boa noite a todos. Hoje começando a última live do ano, live de número 64. Hoje com a Meire Yamaguchi, ela já chegou. Deixa eu assinar aqui para ela. Meire, eu já vou te puxar, ela está diretamente de Zurique, na Suíça. E vamos só agora aqui chamá-la aqui, porque o pessoal está entrando. Deixar o pessoal entrar. Obrigado, Futebol Adaptado México. Davi, obrigado, meu amigo. Deixa eu contar o dia. Nossa querida Meire Yamaguchi. E a todos que estão entrando também. Olá, Meire. Oi, como é que você tá? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E como estão as coisas aí nos Alpes suíços? Tá bem noite aqui, já são 22 horas, infelizmente não posso mostrar as fotos, Sim, como tá lá claro. fora, mas tá cheio de neve, tá bem frio, cheio de neve, tá muito bonito. Eu vi pelo seu story. Bom, mas eu já quero de antemão, já que você entrou, foi pontual assim como eu, quero agradecer, por ter aceitado o meu convite. Você sabe muito bem que eu tenho já falei isso em off e vou reiterar aqui para todos. E acredito que todos que estão vindo através de você também, sabe que eu tenho um apreço, um carinho muito grande pela família Yamaguchi, sobretudo pela sua irmã, a querida Nise Yamaguchi. E não diferente com você, depois de conhecer o seu trabalho, de ver algumas lives em conjunto com a sua irmã, eu falei, caramba, eu gosto dessa temática. Eu gosto de terapia holística, eu sou entusiasta de muitas coisas que a Meire fala, mas até então eu não sabia nem que eram irmãs. Eu sabia, algum parentesco tinha por conta do sobrenome. Mas eu fico muito feliz pela sua disponibilidade para poder compartilhar. E antes que eu me esqueça, como até por ser a última live desse ano de 2021, desde quando eu comecei a fazer lives com alguns convidados, eu faço uma surpresa logo no início para alguns deles, e com você, por ser a última, não seria diferente. Até porque, antes de fazer a sua introdução, a temática da nossa live... Então, a temática da nossa live de hoje é o Karma Coach. Você vai falar sobre karma, explicar o teu trabalho e tudo mais, e também a hipnose regressiva quântica. Então, eu estava pensando aqui, eu como quem já me conhece que sabe, eu como sou muito fã de música internacional e tudo mais, eu pensei assim, bom, alguma coisa ligada a karma, porque ela vai falar sobre karma. E primeiro eu pensei numa música, depois eu lembrei de outra que eu botei no vinil aqui, só o comecinho para você ouvir, em homenagem à temática de hoje. Não sei se você conhece. Deixa eu botar aqui, peraí. Deixa eu dar o play aqui. Cadê? Deixa eu jogar pro vinil. Vamos lá. Não sei se você está conseguindo ouvir. Instant Karma, do John Lennon. Instant Karma. Instant Karma, do John Lennon, conhece? Drop Dead. Então, eu ia colocar Spirits in the Material World, do The Police. Somos espíritos no mundo material. Mas eu lembrei do Instant Karma, porque até eu separei aqui o trecho, como sou muito fã de Beatles, né? E deles em carreira solo, que logo no começo ele fala, né? O karma imediato vai te pegar, baterá direto na sua cabeça. Então é melhor você se recompor, pois em breve você estará morto. Céus, no que você está pensando? Rir na cara do amor? O que diabos você está tentando fazer? Só depende de você, é com você. Então eu peguei porque eu sei que é uma temática interessante e saber que essa energia cristalizada que a gente vai chegar lá, ela pode ser transmutada através da sua técnica. Mas, exatamente. e agora fazendo a devida apresentação, porque a Meire Yamaguchi, ela é autora do GPS Espiritual. Eu até anotei aqui o nome dos dois livros. Que, inclusive... Oi, não ouvi. Melhor. Consegui melhorar aqui um pouco a luz para mim. Tudo bem. Autora do Fim do Karma, o GPS Espiritual, terapeuta integrativa, palestrante internacional, ensina até o desbloqueio de falar em vários idiomas, ela que fala 7 idiomas, né? Aí na região dos Alpes Suíços é falado mais o russo, o alemão. O suíço-alemão, né? Mas aqui eles falam o suíço-alemão dos Alpes, né? Que é bem diferente do suíço-alemão de Zurique. Sim, de Zurique. Então falam muito o alemão. Mãe de 3 filhos, 3 Yamaguchis aí, dando continuidade a essa descendência, essa linhagem. Casada com um francês, já morando há o quê? 18 anos já em Zurique, na Suíça?
Não, 20 Quase anos. 18? 20 anos. Já tem 20 20 anos? anos. Caramba, Quase tem 20, já 20. tem, Não, tem não, bastante não, tempo. não, não, tem 18 anos. Nossa, você sabe melhor que eu. Tenho 18 anos e 4 anos em Paris. Pô, quase, 4 quase, em quase, Paris. quase 20 anos. É porque eu estava falando dos seus dois livros, O Fim do Karma e o GPS Espiritual, porque você, não sei se você tem o costume de estar vindo fazendo esse translado Brasil-Suíça, não, né? Você Tô tem... fazendo cada vez mais. Uhum. É, porque eu quero depois Eu vou agora para o Brasil final de fevereiro. fevereiro? É, porque eu quero Uhum. depois adquirir os livros, mas não só adquiri-los, como eu tenho vários aqui, mas quero ter uma dedicatória em meu nome assinada para ter um livro personalizado, né? Aí, ainda mais a temática em si. E Claro. também conselheira na Câmara Técnica do Ministério da Saúde para terapias integrativas no SUS, né? Carme Life Coach, ela é FT Practitioner, eu que já tive uma experiência aí com ela anterior à nossa live, que foi muito bacana, eu fiquei muito feliz. Mas vamos lá, Meire, o que seria, antes da gente abarcar a questão, de você explicar a sua técnica, para muitos essa é uma dúvida que eu já tive há muitos anos atrás e assistindo alguns de seus vídeos ficou mais claro, mas para quem não sabe o que é isso, é só tirar aqui o volume. O que seria essa questão do karma? Isso é uma coisa que, à luz da ancestralidade, até muitos indianos, hindus, têm aquela coisa da casta, não são todos, mas aquela coisa, se nascer numa determinada casta, então você é rico ou você é miserável, vai sofrer disso ou daquilo outro. Ou se eu passei por uma determinada situação, um obstáculo, uma doença, um meu ancestral, é porque foi um karma, eu adquiri esse karma. Então eu queria que você definisse, agora a palavra é toda com você, o que é o karma para a gente ir costurando todo o seu trabalho. E muito obrigado mais uma vez. Muito obrigada por essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder também esclarecer esses pontos que são muito importantes, né? Porque estamos vivendo numa época onde é possível você terminar. Muita gente está vivendo aquela encarnação para poder realmente acabar com o karma, e é questão de consciência para você poder fazer esse processo. E até hoje, né? Sempre inclusive, se você for perceber agora, estamos numa época onde existem centenas, às vezes até milhares de técnicas que surgiram nos últimos 10, 20 anos, que nunca existiu antes. Então, o mundo espiritual mostrando que agora é o momento onde que tudo pode ser resolvido, né? Estão sendo dados todos os instrumentos para ser resolvido isso. Então, até agora, as pessoas elas viviam o karma um pouco como uma fatalidade, como um castigo. Você fez uma coisa errada, então agora você vai pagar pelos seus erros, né? E dessa maneira você vai poder reabsorver talvez o teu karma. Agora, o que acontece é que essa definição, ela também evolui com a situação que nós estamos vivendo hoje em dia. Nós estamos vivendo na era da física quântica, nós estamos vivendo na era das energias e na era da consciência. Então, a consciência, ela muda toda a realidade. Tá? Então, hoje em dia, a gente pode compreender o karma como as lições que a gente pode, não as lições, os desafios que nos são apresentados, que a gente, ultrapassando esses desafios, a gente pode realmente reabsorver toda essa energia que nós cristalizamos atrás. Então, aí a gente chega nessa cristalização. Então, o que acontece? Nós temos a energia da nossa alma, uma energia fluida, uma energia total, né? E aí, por causa da ignorância da nossa consciência, do nosso ego, porque é o nosso ego que cria o karma, né? Por causa da ignorância do ego, ele vai cristalizar essa energia em vários pontos. Naquele ponto onde ele não aceita, onde ele não compreende, onde ele não encontra uma solução, cristaliza-se ali. Isso pode acontecer através de um trauma, através de um acidente, através de um conflito, através de uma realização de atos, por exemplo, um julgamento, ou você condenou à morte alguém, ou então você expulsou, ou alguma coisa nesse sentido. Você cria um karma no sentido que você cristalizou naquele momento aquela energia no sofrimento. Tá? E aí o que acontece? Isso que é cristalizado até um dia que você vai poder ver isso com consciência e poder encontrar a lição que está ali dentro,
perdoar e encontrar o amor que não esteve, que não pôde ser utilizado naquele momento. E aí, quando você consegue fazer isso, essa energia, ela se purifica e ela retorna para você, e você vai se reintegrando. Então, todo o trabalho que eu faço é você ir atrás de cada uma dessas cristalizações que pode ocorrer na tua vida pessoal, na tua família, né? Porque a gente carrega o karma familiar, tem o karma da raça, né? Tem o karma, por exemplo, coletivo, que por exemplo, guerras, escravidão, né? São karmas coletivos. E tem karma terrestre, né? Então, aí a gente vê isso também naquilo que foi feito em relação à Terra e nas tragédias que acontecem. Então, o karma, ele é muito amplo, mas a gente pode ver isso muito claramente se a gente for pensar que o karma é a cristalização da energia da vida dentro da ignorância, em vários sentidos que nós fizemos na vida. Dessa ignorância no sentido até de falta de conhecimento para tornar ele transponível, né? Ele transponível esse karma, ou seja, dar cabo a esse karma, seja ele qual for, da natureza de quem ele tenha sido, de onde ele veio, né? Se foi hereditário, ancestral, de outras vidas, como eu já falei, heráldica falando também. Então, assim, são de vários segmentos, de vários formatos, não importa o tempo, secular, milenar, mas a gente pode trazer isso de uma forma consciente e eliminar através dessas técnicas, certo? Na energia não existe tempo, não existe espaço. Então, você pode ir numa vida 40 mil anos atrás, você encontrar as emoções completamente presentes ali, se encontram onde que você errou, a ignorância daquele momento, que você não podia ver naquele momento, e aí você traz o conhecimento, você traz a compreensão para aquele momento, e através do auto-perdão e do perdão das pessoas envolvidas, aí você libera essa energia. Faz essa liberação e gera até, às vezes até de forma instantânea, a homeostase, né, do indivíduo, né? Totalmente. Então, as pessoas, às vezes, quando elas vivem isso, né, além de uma sensação de liberdade emocional muito forte, elas têm situações, às vezes, até físicas, né, que pode se resumir na hora. Então, por exemplo, eu tinha uma doença autoimune, né, que é a urticária crônica gigante, e eu trabalhei nessa energia, encontrei essa energia cristalizada, que foi lá no começo da minha vida, quando eu quase morri, e eu estava com muita raiva das enfermeiras, porque elas me picavam inteira, né, e quando eu compreendi isso, eu me via bebê ainda, com 2 semanas de idade, ficar presa naquela raiva, presa naquela revolta em relação às enfermeiras, e aí eu olhei, nossa, eu mesma fiquei surpresa, né, com a minha reação. Esse contato, né? Mas isso que estava causando essa doença autoimune, que a gente pode considerar um karma, né? Então as pessoas não falam assim, nossa, eu tô com essa doença, é meu karma, tenho que viver e tudo. Não. Você chegando lá, você vê essa doença, não importa qual que seja a doença, você procurar qual que é a ignorância que está por detrás disso, o que eu não compreendi naquilo, e não de uma maneira autoacusatória, sabe? Não de uma maneira assim como humilhante, não é nada disso. Claro. Simplesmente de encontrar onde que ficou essa energia cristalizada. Quando eu tive essa doença, então foi nesse processo que eu fui. E aí eu encontrei, através do processo, que inclusive é uma das coisas que eu trabalho nessa questão de karma coach, né? Eu encontrei que era essa criança, esse bebê que quase morreu quando eu nasci, nas 2 primeiras semanas, porque eu tive uma infecção hospitalar, eu fiquei com 1,5 kg, a minha irmã gêmea com 1 quilo. E eu entrei dentro dessa criança que nunca tinha olhado, eu nunca tinha procurado, né? Ver o que era, né? o que eu tinha vivido. Eu tô falando, você nunca tinha acessado isso, né? Essa desculpa. memória. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não, tô falando, você nunca tinha acessado essa memória, essa vivência, né?
Claro, nunca precisei, porque eu nunca tinha tido nenhum, eu não tenho sequela nenhuma, né? Uhum. Então, foi quando eu tive essa doença que, de uma maneira ou outra, eu conectei com essa vivência do começo da minha vida, que eu me focalizei para tentar encontrar o que tinha acontecido realmente. Eu sabia intelectualmente a história, mas eu nunca tinha entrado emocionalmente nela. E quando entrei emocionalmente, eu vi essa criança sofrendo e com muita raiva, com muito ódio das enfermeiras que vinham e picavam ela inteira para dar as vitaminas, né, para me salvar, para me hidratar. Mas eu sentia isso como um ataque. Então, eu percebi que eu estava criando essas placas de urticária no meu corpo, né? Como se fosse uma armadura contra as picadas. Contra as Olha só picadas. como é a cabeça da gente, É, né? sim. E aí, o que eu fiz? Eu fui conversar com essa criança, explicar para ela tudo aquilo que estava acontecendo, que ela ia ser salva, que elas não estavam fazendo isso por mal, que ela não ia ficar ali parada o resto da vida, que ela ia continuar, ia viver um monte de coisa, porque eu percebi que ela sentia que ela ia ficar parada naquele sofrimento o resto da vida. A energia tinha se cristalizado naquele momento. Cristalizado. Então, quando ela pôde compreender isso, a criança foi compreendendo, depois eu senti que ela estava com vontade de mamar. Olha só, né? Um bebê com vontade de mamar. Eu senti eu com vontade de mamar. E eu não pensei duas vezes, eu fiz como se eu estivesse dando de mamar para essa criança e ela estava com muita fome. E aí que eu lembrei que a minha mãe não pôde me amamentar nos primeiros dias. Então era como se fosse uma frustração nesse instinto, né? Porque a criança nasce, o bebê nasce e já vai direto mamar. É um instinto que foi frustrado. Aí eu simplesmente satisfiz esse instinto da criança e depois de uns 40 minutos ela pegou, soltou o peito e dormiu e se adormeceu. E no momento que esse bebê dentro de mim se adormeceu, eu soube que eu estava curada e eu nunca mais tive a doença. Maravilha. Foi uma catarse para gerar Foi uma essa autocura. catarse, mas uma Exatamente. catarse assim, consciente e você, não digo assim só controlada, mas de uma maneira consciente, onde você encontra as verdadeiras razões e você encontra a real solução, né? Você é fonte da solução dessa parte que está sempre esperando que venha algum cavaleiro, ou a mãe, ou o pai, ou Sim. alguma outra pessoa, né, salvar, e essas pessoas, de repente, elas não são capazes, porque elas nem sabem o que elas estão precisando, Não tem né? consciência disso, é onde entra essa questão da ignorância, não no sentido pejorativo, É, mas de desconhecimento da é. causa. E você é a única pessoa que pode encontrar, que sabe realmente o que você está sofrendo. E se você não encontra uma solução, e você invoca realmente o poder de Deus, você invoca o poder divino, sabe? Você invoca o poder do teu ser superior, do teu curador interior, Sim. né? E O tudo seu, aí isso poderia porque... ser o seu curador, mentor, É, para acessar esse exatamente. etéreo, né? Esse etéreo. É. Então, no meu trabalho, o que eu faço é ajudar as pessoas a acompanhar nesse processo e a poder invocar também essas forças quando necessário. Eu levo as pessoas em meditações profundas, em hipnose. A gente faz a sessão de hipnose pelo menos umas 2 vezes nesse processo, né? Porque essa hipnose que eu faço, uma hipnose muito especial, ela dura de 2 a 3 horas no mínimo, que a pessoa está sob hipnose, e o interesse dessa hipnose não é de saber se você teve vidas passadas por curiosidade, mas principalmente você poder entrar em contato com o teu ser superior e conversar diretamente com ele para saber qual que é o plano da tua vida, para saber onde que estão essas partes cristalizadas para poder descristalizar. Exato. E você pode, nesse momento, o teu ser superior, ele dá tudo aquilo que ele poderia dar, só que o teu ego bloqueia, porque o ego acha que sabe tudo, né? Exatamente. Então, O ego sempre é um problema. é, o nosso querido ego, né? É, Mas o ego, ele é necessário porque é o ego que permite que a gente encarne na Terra. E ele também, ele traz toda essa parte cristalizada para que ela se torne visível, para que a gente possa lidar com ela. Então, traz os nossos bloqueios, os nossos medos, traz as nossas insatisfações, as nossas frustrações.
né? Sim, E o sim. ego, então, ele é o depositário de tudo isso para poder ser o caminho de materialização disso, ou de projeção disso na nossa realidade, para que a gente possa ver e possa fazer alguma coisa em relação a isso. Para poder atuar não só no nível da matéria, mas também no nível da alma, do espírito, né? Para ver essa libertação e esse flow, esse segmento, Exatamente. né? Que Uhum, maravilha. uhum. Não, e inclusive você até, uma das técnicas que a gente, numa conversa preliminar, você fez comigo, eu achei fantástico, que é o EFT, mas você usa muito nas suas abordagens o tapping, né? Que é a acupuntura com os dedos, né? E eu queria que você... É a acupuntura, Emocional. o tapping, são todas as técnicas, né? EFT é uma delas, tem a Sim. TFT, que é Thought Field Therapy, a Uhum. EFT, que é Emotional Freedom Techniques, tem várias outras técnicas e a gente coloca tudo isso como tapping, tá? Sim. Mas a que eu faço mesmo é a EFT, a Emotional Freedom Techniques. Todas elas meio que se parecem, cada uma tem a sua abordagem, mas eu comecei com a EFT, eu faço há 15 anos essa técnica, e eu junto nela, não é que eu junto, eu utilizo uma compreensão que veio da minha experiência, onde eu divido o trauma em 4 fatores e trabalho com cada um deles de uma maneira concatenada, Claro. e isso de uma maneira muito rápida consegue eliminar, né? Você viu lá quando a gente fez, às vezes uma imagem que estava impregnada na gente, né? Uma certeza absoluta de que aquilo é a única realidade possível. Sim. Depois de 2, 3 rodadas, tudo, aquilo parece que se esvazia, né? A Exatamente. Dá um emoção que alívio. Dá um se alívio. esvazia. Dá um alívio, Uma emoção exatamente. que antes estava 10, depois de uma rodada ela está 6, depois de outra rodada ela está 2. Aí quando você vai ver aquela imagem traumatizante que estava na tua mente, ela fica até difícil de você conseguir focalizar nela, parece que ela meio que desaparece. E o pensamento negativo que a gente tem de nós mesmos modifica aquela certeza de que eu sou uma pessoa ruim, né? Aí, de repente, você olha assim, não, eu não sou uma pessoa ruim. Eu só não consegui, naquela hora, eu não consegui compreender uma outra maneira de fazer e as pessoas interpretaram dessa forma. Sim. Só que aí a gente meio que pega para si, né? Ainda mais quando a gente é muito criança, Exatamente. você vai aprendendo a opinião, ou quem você é, a opinião que você tem de você mesmo, através da reação das pessoas à tua volta, né? Então, eu trabalho muito com a construção da autoestima, trabalho muito com a técnica do perdão, não como uma coisa espiritual, mas como um processo cognitivo de compreensão a maior da situação, a fim de compreender os motivos de cada um e não levar tudo pessoalmente, né? Que é o que as pessoas elas fazem. A gente leva pessoalmente e eu trabalho muito profundamente na cura das feridas emocionais. Inclusive, quando você fala do perdão, seria correto até falar, por exemplo, não sei se é uma das técnicas que você utiliza, aquela técnica havaiana do Ho Do Oponopono. Ho'oponopono. Eu Oponopono. integro o Ho'oponopono na EFT, né? Então, geralmente, a EFT, a gente começa considerando o problema, considerando a opinião negativa que a gente possa ter de nós mesmos, porque não é uma opinião negativa, é simplesmente a verdade daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente está sentindo. A gente que faz Exatamente. a gente coloca um selo de positivo ou negativo, entende? É Verdade. simplesmente reconhecimento da realidade das nossas emoções. Nossa, eu tô com vontade de matar aquele cara. É a realidade da tua emoção, né? Não adianta você falar, ai, não, não posso pensar isso, meu Deus, o que que acontece? E aí você está negando as suas emoções. Ali, então, na FT, a coisa principal eu explico isso como um encanador que vai numa casa. Uhum. Não adianta ele querer só abrir um muro lá onde que tá todo o encanamento tá bonitinho e tudo, porque ele não quer ver onde que tá O cerne, a pingando, né? raiz Onde ali, que o tá problema vazando. mesmo. É. Claro. Ele tem que abrir onde que tá vazando para poder olhar aquilo e poder encontrar uma solução para aquilo, né? Então, quando você está num processo consigo mesmo, você tem que ver onde que está a tua dificuldade, né?
Então tá, eu tô morrendo de raiva do que ele fez, né? Por que que você tá morrendo de raiva do que ele fez? O que que ele te fez pensar mal de você mesma quando ele fez isso? Nossa, ele fez pensar que eu não tenho valor, que, que eu não mereço ser reconhecida, que eu não mereço amor, ele me fez pensar que eu estou abandonada, estou frágil, estou à mercê das pessoas. Então, esse que é o problema. Porque você sente dentro de você uma fragilidade. Aí a gente começa a chegar lá. Aonde você sente essa fragilidade? Eu sinto uma dor de barriga, eu me sinto assim com muito medo. Onde é que você sente esse medo? Aí você entra ali. Aí eu falo para as pessoas, se isso fosse uma ferida, me diga a primeira imagem da ferida que vem. Aí as pessoas falam como que é a ferida delas, né? E aí eu pergunto também assim, como que se algo tivesse feito essa ferida, o que seria? Geralmente o pessoal fala uma faca, uma arma, né? E me mostra essa arma. E aí a gente faz FT em cima dessa imagem de arma. FT é só isso, gente. Só mostrar rapidinho, né? Porque vocês não viram. É só Esses tappings. Respira fundo, não pensa nada um segundo, e tem uma outra sequência meio na PNL, mas geralmente a gente só usa essa sequência que eu acabei de mostrar. Você só faz essa sequência. Olha outra vez a arma já mudou. Ou ela já está mais longe, ela está menos ameaçadora. A arma, ela significa a ameaça na nossa vida. Então, você elimina essa ameaça que é até inconsciente. E aí, você vai tratar da tua ferida, você vai curar a tua ferida, você vai encontrar a tua criança interior. Então, esse processo que eu digo de Karma Coach, que é um processo longo, é quando você pega uma lista de todos os teus problemas, né, de todos os teus traumas, tudo aquilo que você viveu, que você não gostou e que está cristalizado dentro de você. E aí a gente vai abordar isso por temas, né, porque coach ele é algo mais direcionado, Sim. então a gente vai trabalhar a tua vida atual, a gente vai trabalhar as vidas passadas, a gente vai trabalhar a família, né, a constelação familiar, e eu trabalho muito com a psicogenealogia também, que é estudo psicológico da família, dos traumas familiares, e tem dezenas de fenômenos que acontecem ali dentro da família, né, e que isso interfere na nossa vida também. Então, e eu trabalho muito, então, nessa situação de encontrar todas essas feridas emocionais e a gente vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai trabalhando na autoestima, vai trabalhando no perdão, vai trabalhando nos conflitos, vai trabalhando na parte assim dos relacionamentos, né? Também desenvolvimento da intuição, desenvolvimento da comunicação que você tem com o teu ser superior. Uhum. E tudo isso para conectar e a pessoa ela poder liberar completamente a sua energia para poder ir também, isso também é uma parte do Karma Coach, é o trabalho na tua missão de vida, né? E para você liberar essa energia para que a tua missão de vida ela possa fluir. Até para que isso, na realidade, é uma reforma íntima para resignificar e a pessoa poder continuar, né? Resolveu e seguir a vida dela. E você falou uma coisa que eu achei super interessante, isso já, não é a temática, mas tem a ver com o seu trabalho. Você abarca N ferramentas. Você falou de constelação. Eu já constelei. Eu adoro Theta Healing, enfim, sou reikiano. E o mais engraçado disso tudo é que para muitos existe esse preconceito quando falam em karma e quando falam em terapias holísticas, integrativas, quânticas, enfim. Porque, tudo bem, eu falo por mim, eu sou católico, mas eu sou ecumênico, porque eu sou entusiasta de conhecimentos judaicos, por exemplo. Eu já fiz também terapia holística com a apometria cabalística. Eu não tenho nenhum problema quanto a isso, porque para mim a lei maior é o amor. Então eu vou direto, quero me conectar com quem? Meu eu superior, o Deus que habita dentro de mim, o templo habita dentro de mim. Então quando você fala do seu livro de autoria, o GPS Espiritual, você frisa muito a questão da intuição. E muitas das vezes eu me pego assim, eu estou muito intuitivo para o que eu vou fazer profissionalmente, academicamente, enfim, na minha vida. E eu queria até confirmar ou não, porque eu acho isso ótimo. Porque às vezes é até uma espécie de proteção ou até de orientação minha, dentro de mim.
Então, eu treinei a minha intuição viajando no mundo e procurando escutar. Eu não dava um passo sem escutar a minha intuição. E foi aprendendo a ouvir essas mensagens interiores, foi aprendendo a sentir essa energia, que eu pude viajar o mundo inteiro em total segurança, nunca aconteceu nenhuma desgraça, mesmo. Eu sempre consegui chegar e ir embora dos lugares. Eu sei que eu me salvei de muita coisa difícil, sabe? Porque como fazia parte do meu caminho de eu aprender a intuição, mas também de ensinar, sempre o meu ser superior me explicou o que iria me acontecer se eu não tivesse seguido. Entende? Então, por exemplo, um caso que me aconteceu foi que eu cheguei na Tailândia e eu senti assim que eu coloquei o pé na Tailândia, que eu ia ficar 13 dias ali, eu senti um negócio me falando, vai embora da Tailândia, vai embora, vai embora, vai embora. E uma coisa que me falava assim, o meu próximo passo era o Nepal. E eu que estava lá na Tailândia, eu queria conhecer o budismo, e eu achava que eu conhecia o budismo lá no norte da Tailândia. Eu passei já por umas... Eu fiz a conta outro dia, mas 18 religiões diferentes nessa vida, tá? E o budismo e o espiritismo foram os últimos que eu entrei em contato. Foram os últimos? Os últimos, né? Mas assim, eu senti essa necessidade de conhecer o budismo. E eu vi que lá em Chiang Mai, Chiang Rai, no norte da Tailândia, tinha budismo, né? Tailandês, eu queria ir para lá. E depois a segunda parte era ir para a Índia. E a viagem mais barata de avião era eu passando pelo Nepal, ficando 4... Aí eu disse assim, eu fico 4 dias só para conhecer o Nepal, mas não estava nem um pouco interessada no Nepal. E depois eu iria para a Índia. Só que eu cheguei na Tailândia e uma voz assim, um negócio, um medo, uma coisa me falando, vai embora para o Nepal, vai embora para o Nepal. Aí ele começou a me falar, eu ouvi 4 vezes na minha cabeça. Você tem encontro marcado à meia-noite de 31 de dezembro no Nepal. Isso era 4 dias depois que eu cheguei ali. Eu cheguei no dia 26, no dia 27 na Tailândia, de dezembro, 27 de dezembro. Nossa, hoje? Não, foi há 3 dias atrás, né? Muitos anos atrás. Sim. E aí, aquilo foi tão forte que eu acabei trocando a minha passagem. Eu fiquei em Bangkok o tempo inteiro, nem tentei ir lá para o norte e fui embora para o Nepal. E realmente, 5 para meia-noite, eu conheci umas meninas, 5 para meia-noite de 31 de dezembro. Mas quando eu conheci as meninas, eram 2 brasileiras, assim, engraçado. Eram elas, mas não eram elas. E no dia seguinte a gente viajou juntas, foi fazer turismo, aí elas encontraram um grupo de amigos franceses, e no meio desses franceses estava a pessoa que eu tinha que encontrar. Caramba! Olha só, encontrei elas, e por causa dele, a gente praticamente se casou no mesmo dia. Era isso que eu ia falar, né? Eu ia perguntar se é o seu marido, seu esposo. Não é. Não é. Mas foi por causa dele que eu fui embora para a França. Foi por causa dele que eu fui embora para a França. Aí na França, no primeiro dia, a primeira pessoa que eu conheci na França foi meu marido. Ou seja, a intuição, esse GPS intuitivo estava dando a coordenada. Só que assim, eu conheci o meu marido assim, eu conheci como uma pessoa comum, assim, né? Amigo de um amigo, ele é professor da minha irmã. Só 8 meses depois que a gente foi se encontrar, realmente, aí que bateu o negócio. Mas é muito, como que a gente fala assim, muito significativo, né? Que eu fiz toda essa viagem. Só para dizer, então, por que aconteceu lá na Tailândia? Por que eu não tinha que ir lá para o norte? Aí, olha só o que aconteceu. Eu fiquei 2 semanas no Nepal. E lá no Nepal, a escrita é diferente, os jornais, tudo é diferente. E eu não tinha notícia, eu era alguém sempre fui muito ligada na política, nas realidades e tudo. E eu estava muito, assim... 2 semanas sem ter notícias nenhuma do mundo, né? Não sabia o que tinha acontecido no mundo, eu estava bem, assim, ansiosa. E aí encontrei um jornal que estava escrito em inglês, assim, ufa, pelo menos vou poder ler alguma coisa, né? E o jornal, ele tá, assim, era uma reportagem praticamente, e ele estava falando era a reportagem com uma mulher no norte da Tailândia, lá em Chiang Mai, que estava no ponto de ônibus, e que tinha sido ela tinha sido adormecida com alguém que veio por detrás, e ela acordou dentro de um carro, de um caminhão, uma caminhoneta, cheia de mulheres adormecidas
vidas ali dentro e ela escapou porque ela se despertou. Quando o cara parou, não sei, para ir na toalete, alguma coisa, ela escapou e estava contando essa história no jornal. Caramba, Justamente sequestro, no é, momento que ele sequestro. queria ir, entende? Sim. E então, assim, eles me mostram assim, olha, mesmo, se você não tivesse seguido, era isso que ia acontecer com você. Você linkou na hora o que o teu eu, o teu Na mentor, hora, enfim, o na teu eu hora. superior falou, guias, como, É, como qualquer um queira chamar a nomenclatura, né, que entenda. totalmente. Caramba, não, Né? bem complexo, mas tem que dar valor à intuição. E voltando aqui para essa questão do karma, Meire, eu te pergunto, eu falei, né, o karma você até confirmou que ele tem fim e você trabalha com 3 fases, né, dessa questão do karma até chegar, tem a questão da ação, a reação, e tem mais 2 etapas. Eu gostaria que você explicasse em relação a ainda essa questão do karma. Deixa eu ver se eu entendo direito. Você está falando em relação àquele vídeo que eu explico sobre Isso, as os 3, karmas, isso, né? Tá bom. exatamente. Então, assim, tem a ação e reação, que é o que a gente conhece, né? Aquilo que a gente nasce e renasce para compreender essas leis da ação e da reação. É, então, tipo, você vai, através dos erros e dos acertos, você vai aprendendo que você não pode colocar o dedo na tomada. Aí você aprende que você não pode, por exemplo, mentir, ou que você não pode enganar ou roubar as coisas dos outros. Isso por causa de muitas vidas e de várias experiências que um dia você começa a se dar conta de que aquilo que você faz, você vai receber de volta para poder entrar na tua mente as consequências daquilo que você fez. Tá? Deixa eu ver se eu lembro como que eu coloquei naquele vídeo. Mas assim, uma outra coisa que é importante é você aprender a transmutar. Né? Então, o karma, ele não é um castigo, ele é uma oportunidade de você entrar em contato com essa energia que você criou, essa cristalização, e você poder transmutar essa energia de dor em amor e compreensão, em consciência. É através dessas energias transformadas que a tua consciência ela vai se expandir. Expandir. Tá? E você vai levando amor, compreensão e consciência para partes que antes eram ignorantes tuas. Então Sim, você vai se expandindo cada vez mais, né? E outra, que é a terceira parte, é que todos somos um. da Nós somos unidade, né? células de Da Deus. unidade. Né? Nós somos células de Deus, é a lei da unidade. Então, aquilo que você faz com o outro, você está fazendo com você mesmo. Aquilo que você faz com você está fazendo também pelo outro. Somos todas células de um mesmo organismo. Né? Então, a célula do cérebro, ela não fica lá vivendo só para ela. Ela vive para um sentido maior, que é o do corpo inteiro. Né? Sim. A célula do fígado, a mesma coisa, da pele, não tem uma célula no corpo que não tenha a sua importância, o seu lugar ali, a sua missão, para o todo. Né? Então, nós também somos células de Deus. E o que eu faço vai impactar na vida de todo mundo à minha volta e também no campo inteiro do ser divino, que somos nós. Inclusive até a questão do tapping e também da própria acupuntura que você havia falado comigo, eu queria que você explicasse, compartilhasse aqui com as pessoas, essa questão da pesquisa, que cientificamente falando, dos meridianos, né? De curas, de lesões, eu achei isso sensacional, porque o SUS reconhece, se eu não me engano, 26 ou 29 terapias integrativas, como o 29. próprio... É 29, exatamente. Até o Reiki, por exemplo, que nada mais é do que a energia vital, e quando eu emano o Reiki, eu sinto isso, é como se fosse uma coisa assim, sobrenatural. Mas não é, é uma manipulação. Veio da sua linhagem nipônica Mikao Usui. Então, essa questão dos meridianos e do que você me contou em off, eu queria que você passasse, né, dessa descoberta, dessa nova descoberta. Então, é o que eles chamam de sistema primovascular. Assim como a gente tem o sistema circulatório, a gente tem o sistema imunológico, né? Nós temos os vasos linfáticos, por exemplo, né? Então, os vasos linfáticos, ele corre o corpo inteiro, ele tem a sua função, né, de desintoxicar o corpo e tudo, só que
foi descoberto o sistema primovascular, que também é um sistema anatômico existente fisicamente, só que ela é 1/10 do diâmetro de um vaso linfático, por isso que passou despercebido durante todo esse tempo. Só que nos anos 50, teve um coreano que conseguiu evidenciar, através de uma coloração que ele fez, esse sistema. Ele viu assim que era no corpo inteiro e que tinha os núcleos, né? A gente vê assim umas bolinhas que são núcleos, e essas bolinhas correspondem também aos pontos dos meridianos, correspondem aos pontos de acupuntura. Tá? Então ele chegou à conclusão que esse sistema que ele tinha descoberto, que no começo a gente falava os canais de Bogan, era os meridianos. Tanto é que a gente sabe, colocando uma agulha ali, que tem uma diferença, que vai fazer um efeito, exatamente, né? E a gente consegue, tem certos aparelhos que vêm como é que a gente fala? Você falou que é a identificação dos pontos? Que identifica os pontos, eles identificam uma depressão elétrica. Como é que faz? Sim, ele vai dando um choquezinho, ele mostra... Não, na verdade, assim, quando ele chega num ponto que é de acupuntura, ali existem vários canais que se juntam e eles se anulam, então cria tem um termo para isso em termos de elétrico. Eu não lembro mais como que chama, desculpa. Mas não, assim, a gente consegue medir esses pontos com aparelhos, a gente consegue medir onde que estão os pontos de acupuntura, porque tem uma depressão eletromagnética ali, entende? É como se fosse mais ou menos um multímetro. Porque multímetro, isso que a gente utiliza. Isso, é porque eu já fiz sessão de acupuntura e realmente o profissional ele usa um aparelhinho, às vezes emite um LEDzinho e você sente aquele estímulo. É aqui. Ou é ligado ao exatamente. fígado, então ele consegue. Então, isso mostra que é algo físico, não é algo da nossa mente, as energias, é algo físico. E o que eles descobriram, então, o circuito, né? O que eles descobriram agora, então, é que existe. Esse Bogan, ele descobriu isso nos anos 50, só que lá na Coreia, ele escreveu tudo em coreano, então o pessoal não deu muita bola para isso. Só nos anos 2000, isso 50 anos depois, equipes coreanas científicas lá da universidade dele encontraram esses papéis e começaram a estudar e traduzir também. E aí, só em 2012 saiu o primeiro artigo científico falando disso. Então é uma coisa muito nova. Sim. E a partir desse artigo de 2012, começou a ser estudado no mundo inteiro. Então, a Rússia, a França e o Brasil são os que mais estudam isso. Hoje em dia, é claro que a China também, né, pegou muito desses estudos, porque vai explicar toda a medicina energética, que é uma medicina que não são energias etéricas, entende? São reais. Quando você faz o reiki, tem um campo eletromagnético muito ativo ali, né? Percebo, e a gente percebo isso, percebo. O pensamento, por isso, a gente pode fazer reiki à distância, por quê? Porque para a força magnética não tem distância, tá? Então você pode fazer, inclusive, a intenção, né? As ondas intencionais, elas atravessam qualquer matéria e não tem distância, elas são ondas quânticas. Era isso que eu falava, então, justamente por conta do quântico, né? Justamente por conta do quântico. Exatamente, né? Então, o que eles descobriram? O sistema primovascular, ele funciona como fibras ópticas no corpo. E a gente tem transmissão de fótons, que são os biofótons, né? São os fótons de origem humana, são os biofótons, que são transmitidos através desses canais no corpo de uma maneira como fibra óptica, então assim, na velocidade da luz. E isso, então, explica também a criação desses campos, dos nossos campos, né? Os vários tipos de campos. E a gente encontra dentro desses canais primovasculares cerca de 28 proteínas únicas a esse canal. A gente encontra círculos de DNA soltos. A gente encontra células, como células-tronco, né? Específicas ali. Então, o que eles acham é que ele tem um papel de regeneração do corpo. Que maravilha! Então, quando as pessoas elas sentem
o membro, né? A gente sente o membro fantasma quando tem uma amputação e tudo, Sim. né? Isso aí são esses campos energéticos, tá? Que as pessoas estão sentindo. Continuam Né? pulsando ali, atuando, né? Continua pulsando. Continua atuando. Né? Inclusive Porque você... o foco continua. Não, perdão, é porque eu até lembrei aqui de um outro case seu, que eu não queria deixar de passar em branco, que você, em relação agora até mesmo já na hipnose, que até então, há cerca de 5, 6 anos, agora você já pode fazer isso de forma online, até por ser quântica, que antigamente você já fez mais de centenas de atendimentos aí em Zurique, na Suíça, de maneira presencial, e até de questões de, por exemplo, de pessoas que, acho que uma paciente, se não me engano, com cegueira, teve casos disso, né, de ter essa catarse, de ter uma melhora, de ter esses milagres, não, que não era caso de cegueira. Eu tive vários. Cegueira eu não tive ainda. De cegueira não, perdão. É porque tem casos de cegueira que foi revertido. Mas assim, digo de câncer. Quando você vê nos relatos, tem gente de câncer, né, e tudo. Eu tive, assim, casos, por exemplo, uma mulher que também ela não menstruava há muito tempo, de repente, ali a gente fazendo, ela desbloqueou e ela menstruou ali na hora, assim, sabe? Caramba. Mas assim, mas fazia anos e anos que ela estava com bloqueio, né? E tinha o caso também de uma outra que tinha um problema muito grave na perna, e ela se viu numa outra vida onde que ela tinha sido torturada, né? E com isso ela teve ali uma catarse e melhorou muito a dor, né? Melhorou muito a situação que ela tinha. E tem muitas pessoas que porque assim, a hipnose quântica, ela acontece de tudo. Realmente acontece de tudo, porque não sou eu que guio ou só abro o campo para que o ser superior da pessoa venha e possa agir daquilo que é necessário para ela. Tá? Então, muitas pessoas, elas podem ser levadas não só a vidas passadas, mas a essa vida mesmo. Às vezes pode ser levada entre as vidas, né? Vendo o plano da vida, como que ela criou esse plano que ela está vivendo agora. Às vezes a pessoa já foi levada, por exemplo, Meire, do universo. Oi. Vocês estão me vendo e ouvindo. Agora voltou. Voltou. Eu acho que aqui eu estou na montanha, deve ter às vezes cai, tá? Sim, o clima, né? Interferência, claro. Mas eu estava falando, né? Então, a hipnose, às vezes, eu já fui levada no útero do universo. Já tive, às vezes, a gente é levado num disco voador, não importa onde que é. Mas você é levado lá onde tem alguma energia tua cristalizada de alguma forma. Tá? E, então, assim, é o teu ser superior que organiza tudo. E isso já me foi confirmado dezenas e dezenas de vezes. Então, eu falo assim com tranquilidade, mas é muito difícil para as pessoas conseguirem compreender, né? Claro. E conseguirem aceitar isso, obviamente. Mas a gente pode fazer... o importante é só que a pessoa esteja assim, de uma maneira tranquila na cama e que tenha o headphones e o microfone, né? Que possa me ouvir bem, que possa falar bem para a gente interagir, e uma internet estável, né? Não daria para fazer, por exemplo, eu aqui, eu também tenho que estar num lugar de internet estável, e aí a sessão ela fica gravada também. Mesmo quando eu faço presencial, a gente sempre grava, porque ela já durou às vezes 5 horas, né? Então é importante. Tem que ter muita paciência, mas quando a gente entra nas histórias, assim, tudo passa rapidinho, sabe? Porque é tanta coisa que acontece.
E muitas vezes a pessoa ela sente assim, ela não vê uma vida passada, mas ela vê um monte de luzes, um monte de sensações físicas, ela sente que estão trabalhando na cabeça dela, que estão trabalhando no corpo, que estão fazendo limpeza, né? E às vezes a pessoa ela pode entrar em contato com seres de outras dimensões, podem ser pessoas falecidas, ou então mestres, ou então é, guias espirituais, né, anjos. Às Os vezes mestres já teve ascensionados, né? Os mestres também, ascensionados, né? também. Como cada um chama, claro. É, mas tem gente que já encontrou, por exemplo, os animais de estimação, né? Ou um Legal. avô, uma avó, alguma coisa assim, e que é tudo aquilo que é necessário para poder desbloquear a vida da pessoa e ela poder compreender naquele ponto da vida dela o que ela pode fazer. Às vezes, e a pessoa ela vem também com uma lista de questões, né? Tudo aquilo que você sempre quis perguntar para o teu ser Sim. superior, tudo que você teve oportunidade. Olha que maravilha, É quase né? como se fosse um registro acástico da própria pessoa. Não é quase, é o registro É um acástico, registro acástico? entende? É a maneira da gente. E o registro acástico, ele se mostra de várias maneiras, de acordo com o que você consegue captar, tá? Sim. Então, tem gente que simplesmente tem o conhecimento, tem outros que precisam ou que recebem isso através da presença de um mestre que vai falar, ou então uma vida que é mostrada, ou uma informação. Tem gente, por exemplo, que se vê entrando dentro desse como se fosse um tecido, uma tecelagem de vários fios emaranhados, tudo que é como a caixa ele se mostra, entende? Todas as vidas e todas as informações entrelaçadas. E aí a gente vai atrás, vai tecendo tudo para encontrar onde que está Vai a fazendo essa informação. costura. Vai fazendo essa É. costura. Aí a pessoa ela vem com todas as questões, né, que ela quer perguntar. E na segunda parte, então, na primeira parte são essas memórias ou essas imagens, essas visões que são dadas pelo teu ser superior. E aí na segunda parte, quando eu vou falar com o ser superior mesmo da pessoa, eu pergunto, por que você mostrou tal e tal coisa? Aí vem claramente na tua mente a resposta. Nesse momento, muitas pessoas elas estão muito mais down, assim, elas nem lembram dessa parte, né, das respostas, mas fica tudo gravado. Às vezes, você vai fazer uma pergunta assim, será que ela vai encontrar a pessoa da vida dela, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê? Aí, às vezes, eles falam assim, olha, ela ainda não está preparada para isso. Entende? Ou isso vai acontecer, mas não vai ser agora, ela vai ser preparada para isso. Isso foi uma coisa que me falaram, que se eu ia ter uma tal experiência, que eu queria muito ter, e eles me falaram assim, sim, ela vai ter, mas dentro de 7 meses, e ela vai ser preparada para isso. E realmente eu fui preparada, em 7 meses aconteceu aquela experiência que eu queria. Né? Isso aí Então, eu vou ter que marcar com você agora ano que vem. Ano que vem. Vou marcar com é, você. Não, porque é o que eu ia até te perguntar. Fazer um gancho, linkar duas perguntas. Por exemplo, você falou da internet, por ser a distância quântica, a conexão. Por exemplo, se eu estivesse nesse exato momento fazendo aqui com você agora uma sessão de hipnose regressiva quântica e houve uma instabilidade não da sua conexão, mas da minha. O que poderia uhum, acontecer, por exemplo? Eu ficaria nesse transe hipnótico ou eu voltaria a não. qualquer momento? Estaria em ondas alfas, tetas? Como que seria mais ou menos isso? Tá. Então, já no começo da hipnose, eu vou programar a tua mente para caso aconteça esse tipo de problema. Então, eu vou dizer assim, olha, se caso aconteça uma instabilidade e tudo, você vai ficar simplesmente em estado de adormecido, tranquilo, e você vai se despertar no momento, como se fosse vindo de uma soneca normal, sem problema. E nada disso vai te perturbar e se a gente tiver possibilidades, então vamos nos reconectar e continuar esse processo de onde a gente parou, né? Então é E bem é que nem seguro, quando bem você vai na tranquilo. toilette, é como quando você vai na toilette, você faz um break, você pode ir na toilette, voltar, sabe, na noite, às vezes a gente não vai na toilette e depois Sim, volta. sim, normal. Continua, né? Tudo normal. Então, já te programo para isso, se acontecer, e já aconteceu algumas vezes, né? A pessoa simplesmente, depois de uns 5 minutos ali, não aconteceu nada, tudo, oi, aconteceu alguma coisa, acorda e vê que, pô, caiu a ligação e me chama outra vez. Sim. E eu tô ali esperando, né, para a gente poder continuar. Então, isso são coisas do ofício, acontece.
Mas hoje em dia as pessoas, isso que eu estava te contando, é raro as pessoas perderem totalmente a consciência. E mesmo que que eles estejam totalmente no subconsciente, sem o consciente ali participando, ela vai se despertar normalmente como se ela se despertasse de um sono, De um sono. Sim. né? Como se eu A única estivesse num diferença REM. é que ela vai se despertar ou de uma soneca ou de um sono profundo, mas de qualquer maneira ela se desperta normal. Tá? Que Ninguém vai ficar bacana. lá preso numa outra vida, isso não acontece. Num evento traumático, não vai Não, voltar não, isso não mais. acontece. Não Não, come hipnótico, não existe, não tem como isso não, acontecer. não, Maravilha. até a mesma coisa com sonhos, né? As pessoas, elas Sim, também têm essas coisas de sonhos, tá? sim, E eu verdade. trabalho muito, assim, com traumas, né? Então, se a pessoa ela tem. Quando eu faço a hipnose, é raro que aconteça, pelo menos comigo nunca aconteceu, que caia a negócio justamente quando a gente está lá naquele grande Sim, negócio, sabe? É, as coisas acontecem muito, como que a gente, muito programado, porque quem programa isso é o teu ser superior, que é Deus, entende? Então sim. ele nunca vai ficar fazendo brincadeiras dessa maneira, não acontece. É bem interessante por como há essa proteção, tá? Aí o que pode acontecer é que quando a pessoa está em hipnose e ela entra num trauma profundo, tudo, eu deixo a pessoa ela ver e eu vou controlando, tipo, fala assim, olha, você olha isso como se fosse um filme, o importante é só a informação que a gente está tomando dali. Você não precisa sentir essa dor, você deixa essa dor, você só observa e deixa partir. Tá? O importante é a informação que está sendo feita. E aí eu sempre chamo os grupos de cura, que a gente chama os anjos da luz branca, ou então o teu Sim. ser superior e tudo, para poder curar essa situação traumática que você está passando ali. Então, às vezes eu falo assim, agora vamos voltar lá naquela guerra, naquela situação onde que você ficou bem abalado e tudo, e eu vou chamar então os anjos da luz branca para que venham e curem essa situação. Né? Depois que a gente já descobriu o porquê que foi mostrado, a gente já descobriu o que você vai liberar daquilo, né? Mas ficou aquela impregnação emocional. Aí eu peço para que venham os anjos da luz branca e curem isso. E aí eu só peço para que você observe como que vai ocorrer essa cura. E aí é surpreendente, cada vez é uma maneira diferente, né? Mas a pessoa, ela passa pelo processo de cura ainda dentro da hipnose. Eu tomo muito cuidado de que nenhuma desses traumatismos, nenhuma dessas coisas que aconteceram lá no passado, se foi dada a oportunidade da gente olhar aquilo Ter e entrar em acesso, contato, claro. é a oportunidade de curar, sabe? Sim, sim. Então, É, utilizar e essa oportunidade. não, e isso é maravilhoso, porque você está entrando em contato com aquela dor justamente para você se libertar dela. E Uhum, isso não vai. exatamente. Assim, vai reverberar positivamente depois daquela sessão, e não negativamente da pessoa ficar. Porque, assim, é óbvio, né? Tem profissionais e profissionais. Estou falando com uma profissional gabaritada há tantos anos internacionalmente, mas tem pessoas que usam a própria hipnose ou a regressão até para fazer disso meio que um palanque. Então, para quem não passou por essa experiência diretamente, fica com aquele receio, seja presencial ou seja agora online, porque não quer ter que lidar, às vezes, com alguma dor de outras existências, de existências paralelas ou dessa existência atual, justamente por isso, né? Com medo de ficar preso emocionalmente naquilo, né? De até piorar. Né? Acho que é uma Então, dúvida. por isso, claro, é, isso é a importância do profissional que você vai buscar, né? Porque Claro. realmente tem muitos profissionais com pouca ética. Eu mesma conheci um grande professor de hipnose e tudo, e que ele ensinava no curso dele a gente se aproveitar das histórias das pessoas para escrever livros. Pô, E ele não beleza. procurava a cura das pessoas, ele não procurava. Eu mesma presenciei várias sessões que ele fazia, e eu vi assim que, nossa, ele entrava em contato com coisas assim grandiosas ou então coisas terríveis e ele só fazia isso
pegava só na curiosidade das histórias, mas ele não estava se importando com o paciente ali, ou o que estava acontecendo, né? No processo de cura, né, do paciente. Né? Essa é a grande diferença, porque essa quando o Healing Hypnosis Technique, que é a hipnose quântica terapêutica, tá? Porque a gente vai procurar a cura do trauma, a cura dos karmas que são apresentados dentro da terapia, dentro da hipnose. Ao contrário, as outras terapias, elas são mais assim eles acham que só o fato de você ver o que aconteceu no passado, então isso já vai curar a situação, mas não. Essa coisa que é mostrada no passado, ela vem com o objetivo de uma compreensão, com o objetivo de uma expansão de consciência, com o objetivo de uma reintegração do teu ser, né? Então não é só você olhar por curiosidade, eu fui uma rainha, ou então, eu morri numa fogueira, por isso que eu tô com isso hoje, entende? Sim. Não, morreu numa fogueira, você está com isso hoje, o que você não conseguiu perdoar naquele momento, onde que ficou presa na ignorância, e vamos liberar isso, vamos liberar. Que você continuou trazendo na atual existência que está te prejudicando. Exatamente, na atual existência. Não, perfeito. E uma outra dúvida também que eu tenho, Mary, quando você fala muito, eu acho sensacional a questão da ancestralidade. Né? Eu pedi várias vezes... como eu já te falei no começo, através de várias técnicas, até mesmo de dogmas religiosos, e isso de fazer o culto à minha ancestralidade. Porque eu sou muito ligado, quem me conhece sabe, muito ligado ao meu saudoso pai. Então eu estou sempre reverenciando, sempre que eu posso, estou sempre tendo, entre aspas, né, vamos dizer assim, conversas com ele por conta da saudade do que eu gostaria que ele tivesse me passando novamente. Mas, assim, eu já ouvi, aí volta nessa questão um pouco religiosa. Um dogma fala que isso não é bom, que isso pode atrasar a sua evolução espiritual e pode atrasar também o andamento daquele ente que já se foi no etéreo. Então, eu queria saber, assim, da tua experiência, da tua técnica, isso é válido? Exonerando, não anulando, mas exonerando essa questão religiosa da questão. Isso pode ser feito ou não, essa questão do culto aos ancestrais, seja de um pai, de um bisavô, até de quem nós não conhecemos. Isso pode, espiritualmente falando, não mais energeticamente, pode atrapalhar tanto quem está aqui quanto quem está lá? Eu acho que não atrapalha, ao contrário, é necessário. Eu acho que muitos problemas que a gente tem hoje é justamente porque a gente esqueceu isso, porque a gente não tem mais nenhuma ligação com a nossa ancestralidade. Nós somos resultado deles, né? Claro. E carregamos, e isso a ciência hoje em dia mostra, que a gente carrega os nossos genes, os traumas de até 16 gerações anteriores, o que é enorme, tá? Então, eles fizeram isso, pesquisas com ratinhos e tudo, que quando eles traumatizaram o ratinho, né, e eles encontraram até 16 descendências depois ainda essa alteração genética que foi criada com aquele trauma. Tá? Então, eles dizem assim, 5, 6 gerações, mas eu sei que pode ser muito mais do que isso. Então, nós somos o resultado deles, a gente carrega essas dores, mas a gente carrega também a solução. Porque essa que é a importância da fisicalidade. Tá? Nós somos a manifestação física de toda a história, de milhares e milhares de pessoas que passaram atrás de nós. Tá? E muita coisa que acontece na nossa vida acontece dentro do campo coletivo da família. Sim. Tá? E a gente acaba atraindo destinos parecidos, a gente acaba atraindo... Quando tem uma doença genética, o que é a doença genética se não é a repetição de um trauma, a repetição de uma cristalização que aconteceu lá atrás, né? Que está passando porque nunca foi encontrada uma solução para isso. Solução, exatamente. Então... já aconteceu uma vez, por exemplo, que eu estava com muita dor no ombro, mas uma dor assim que eu fiquei 6 meses sem levantar o ombro. E eu estava ali com criança pequena, tudo, então eu nem percebi, assim, foi um dia que eu acordei e disse, nossa senhora, agora que eu estou lembrando que faz meses que eu não consigo levantar o ombro, né, carregando criança de um lado para o outro. E aí eu entrei profundamente, comecei a meditar e entrei profundamente nessa dor e deixei vir
deixei vir essa dor para o meu corpo e deixei vir uma imagem que representasse isso. E eu vi o meu avô, o meu avô materno, chorando a primeira filha dele com 3 anos que morreu. Eu sempre soube dessa história, que morreu a primeira filha dele com 3 anos, que era uma criança especial, muito maravilhosa, muito inteligente. Mas eu nunca parei para pensar o sofrimento do meu avô. E eu senti meu avô chorando e ele chorava através de mim. Eu chorava copiosamente, mas eu sabia que não era eu chorando, mas que era meu avô. E que ele precisava chorar fisicamente então eu estava emprestando meu corpo para ele poder chorar. Para poder passar, e você canalizou isso. Eu canalizei, deixei ele chorando, 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 e até que ele conseguiu liberar, né? A criança partiu, ele partiu e tudo, liberou, e a dor sumiu completamente. Caramba. A dor sumiu. É instantâneo, né? Porque era necessário esse processo. É instantâneo. Todo um processo lógico para poder chegar nesse fim, para acessar isso. Exatamente. E muitas doenças que acontecem, elas têm isso, né? Elas têm essa ligação. Você está parando o nosso... Não, falando que está parando, eu acho que as pessoas estão... Bom, eu estou ouvindo, vendo você bem. Eu estou vendo direito. Não, se alguém não estiver visualizando, pode comentar aqui embaixo. E, Meire, eu iria até te perguntar também, porque tem esse termo, né, o bio quanto healing, né? Isso tem a ver, tá atrelado à hipnose, né? Esse termo técnico. Hipnose é uma técnica de hipnose terapêutica quântica, né? Por que isso? Porque não tem tempo, não tem espaço, ele liga todas as coisas, a gente trabalha em termos de campos, né? E vamos seguindo, assim, o que é importante é que a gente descobre o quanto nós somos vastos, o quanto o nosso ser, já passou por tantas experiências. A gente percebe o quanto que o nosso ego limita a nossa vida. Né? E essa é assim, uma coisa muito, muito interessante de vivenciar, né? E aí as pessoas, elas perguntam assim, como é que é depois, né? Assim, não é que muda a tua vida assim totalmente, mas você fica bem mais calmo, muito mais centrado, tá? A tua cabeça fica com menos dúvidas. Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Qual que é por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Tudo. Simplesmente você começa a linkar, você começa a integrar todas as tuas partes. E eu sempre digo assim, aqui você está vivendo uma folha, uma página, talvez, de um livro de 1000 páginas, até mais que isso, de uma enciclopédia. E quanto mais você vai, através de sonhos, através de experiências de quase morte, através de leituras, através de religiões ou conhecimentos que você tem, através de hipnose e tantas outras terapias, né, tantas outras coisas que memórias, às vezes, que voltam de vidas passadas, você vai vendo a tua história de mais e mais páginas, você vai compreendendo o enredo da tua alma. Você vai compreendendo o enredo do teu espírito, que é algo muito grande. Tá? Só para te dar uma ideia, uma vez eles me mostraram, eu cheguei assim, era como uma nuvem branca, né? E uma nuvem branca redonda, e eu ficava ouvindo muito assim, 360 graus, 360 graus, 360 graus, assim, muito tempo. Eu disse assim, nossa, por que tá falando 360 graus? E aí eu entrei dentro dessa nuvem, e eu me senti que eu estava no útero do universo, que eu era uma alma sendo gerada ali. E eu senti que eu fiquei bilhões de anos ali, como eu tinha muitas, toda a nuvem era feita de almas. E aí, depois de bilhões de anos ali, eu tive como um sentimento dentro de mim, falando assim, sai agora, vai conhecer outra coisa. E aí eu saí pelo primeiro grau. E no que eu saí pelo primeiro grau, eu vivi assim rapidamente, mas eu vivi milhares e milhares e milhares de vidas até eu poder entrar, eu saí assim, vestida
num ser insectoide naquele momento, né? Saí Uhum. vestindo ser insectoide com zero de consciência, uma consciência bruta, e passei milhares e milhares de vidas até poder transmutar toda aquela consciência em luz e voltei para aquele útero. E fiquei mais bilhões de anos ali, e depois eu saí pelo segundo grau, e aí eu saí como esse ser de cabeça comprida, assim, e Sim. vivi bilhões de vidas, milhões de vidas, sei lá quantas, até voltar ali. E aí eles falaram que agora eu estou no terceiro grau, mas ainda tem 357 para poder vivenciar, caramba. Não, para mas poder vivenciar. não, mas assim, você está falando de uma forma lúdica, obviamente séria ao mesmo tempo, mas o mais interessante disso é que você vai ganhando conhecimento, não só para poder passar, mas também de aprendizado e de vivência pessoal. Até para poder fazer a diferença não só para você, mas na vida dos seus consulentes, dos seus pacientes. Claro. E isso é bem interessante. São poucos É que que eu têm vou esse vendo privilégio. as coisas se unindo, entende? Eu Sim, falo, meu trabalho, sabe aqueles desenhos de unir os pontinhos? Aí você vê sim, todo o vai desenho, né? ligando. Esse é o meu trabalho. Meu Não, trabalho e é o, unir os pontinhos. vai ligando os pontos. E o meio uma coisa também que eu achei bem interessante, aí eu vou buscando outras do teu trabalho, como você falou, ligando os pontos. Quando você fala, você até apresenta isso, que consegue as pessoas pararem de fumar, assim, através de uma das suas técnicas. Assim, você já teve Da resultados que, assim, EFT. de pessoas de fumar, como é que eu posso dizer? Pessoas que fumavam, sei lá, 10, 15, 20 anos, adictos, né, no cigarro e que pararam assim, Sim, tacitamente? sim. Muitos, muitos. Mas isso daí é uma experiência própria, faz parte da missão da minha vida, né? Isso eu vi também ali, antes de vir para cá, porque assim, entre as vidas, o meu trabalho era eu era chefe de expedição no umbral e eu resgatava as almas que estavam por Estão ali. resgatando. E aí, nisso, quando a gente estava preparando, né? A gente sempre faz uma reuniãozinha ali com a turminha, com a tua equipe, e tudo, Sim. né? A gente, bom, o que que eu vou Com fazer os nessa vida, né? socorristas, com os socorristas. Tipo, mas a gente estava lá planejando um pouco a minha vida. Aí eu ouvi dois falando assim, nossa, né? É tão difícil a gente resgatar esse pessoal que é fumante e que depois aí desencarna e aí fica preso ali na crosta, não quer sair, não quer ir embora, né? Aí o outro falando assim, nossa, é bem mais fácil se esse pessoal consegue parar ainda em vida, né? Porque aí o corpo físico consegue transmutar todas essas energias que não ficam mais coladas e aí as almas conseguem se liberar mais fácil para continuar o caminho, né? Aí eu ouvindo isso, assim, então não tem problema. Então nessa vida eu vou fumar, eu vou parar de fumar e vou ensinar as pessoas a pararem de fumar. Caramba. Aí eu comecei a fumar com 15 anos, né? E com 30 anos eu percebi que eu era uma grande fumadora e que eu tentei parar de fumar umas 3 vezes, eu não conseguia parar de fumar. E aí eu falei assim para o meu ser superior, assim, olha, eu não tenho essa tal da força de vontade que o pessoal diz, você tem que ter força de vontade, que você vai lá, que você consegue, porque eu consegui, eu pensei que eu vou parar e no dia seguinte eu já parei, nunca mais fumei, né? Assim, olha, eu não sou dessas, eu não consigo, tá? Eu tenho que assumir que eu não consigo. E eu, imagina, estudante de naturopatia e tudo, e fumante, né? Isso era Fumante. horrível. Nossa, eu me sentia péssima com isso. Aí eu disse assim, olha, Deus, o Senhor sabe da minha vontade de parar de fumar. Sabe que eu não tenho essa tal da força de vontade. Mas se tem uma maneira de parar, vocês se viram para me falar. Eu faço o que vocês falarem que eu tenho que fazer, mas vocês se viram para me falar de uma maneira clara. E a partir desse dia, durante 21 dias, eu acordava de manhã com um exercício na cabeça para fazer. E eu fazia o exercício. Aí eu continuava fumando o dia inteiro, mas no outro dia tinha outro exercício, e outro exercício, e foram 21 dias de exercícios. E aí, no final, eu só estava fumando tipo 1 ou 2 por dia. E eu fui fumar um cigarro e eu comecei a ter crise de abstinência fumando, Não, tá? a E rejeição já eu tremendo, fazia umas coisas assim estranhas com a cabeça, no meio da rua, né? Aí eu assim, gente, o que está acontecendo comigo, né? Aí eu ia dentro da minha mente, lá numa câmara, num quartinho tranquilo, que era provavelmente a minha pineal, mas eu estava lá, aí uma voz de uma mulher bem calma falava assim, não fica calma, você não vai ficar louca, mas deixa vir, não resista, você não vai ficar louca. E aí eu voltei para casa, me fechei lá no quarto e gritei, soltei monstros e monstros e monstros de cigarro assim de mim.
Dormi 2 horas, acordei, nunca mais fumei, nunca mais tive vontade de fumar. Nunca mais fumou? Nunca Pô, mais. que epifânia! Que É, epifânia! mas Você teve. aí, 10 anos depois, eu comecei a utilizar esses exercícios que me foram dados para ajudar os meus pacientes. Aí depois eu resolvi fazer um curso online e agora eu consegui lançar ano passado esse curso online, onde que tem todos os exercícios, todas as meditações e tudo aquilo que eu fiz, né? E aí as pessoas elas vão fazendo, eu tenho muitos retornos, assim, gente, Que legal, nossa, vários consegui feedbacks, né? parar, já tinha tentado várias técnicas e tudo, porque ali eu vou realmente na desconstrução, passo a passo, não tem coisa mágica, tipo, ai, faz esse, o truque da água, ou faz o truque disso, o truque daquilo. Sim, Não é isso, sim. entende? Não é, você não está tentando enganar o teu vício. O que eu faço é desconstruir o vício, tá? Até ficar Bacana. zero. Esse curso ele está disponível online, Tá no meu site lá. Vocês tá vão no seu site Meire Yamaguchi Academy, tá? Que tem o Meire Yamaguchi academyinglês.com. Academy em inglês.com e ali você vê o método absoluto, que é o curso para parar de fumar. E falando em cursos, Meire, tem já alguma coisa para vir em 2022 aí ligada a infoproduto, cursos online? Tem alguma coisa que Eu você tenho queira vários. passar? Hoje eu perdi todo o meu curso de Desentravando a Língua que eu estava fazendo. Eu já estava para lançar, perdi todo Olha, esse é o curso que eu estava interessante, fazendo. hein? Que eu falo, não, eu falei, Mas pô, eu eu vou falo inglês, eu é, gosto de idiomas. Eu falei, pô, a Meire fala 7 idiomas e eu falo tem vídeo 6,5, porque eu estou seis e aprendendo meio. seis. Eu falei, daqui a pouco a Meire tá falando Esperanto, eu quero aprender Esperanto também. Mas Falei, caramba, com os idiomas que eu falo, dá para entender o Esperanto, porque o Esperanto é uma mistura, né, de uma latim com mistura. alemão, vários outros Isso, idiomas. exatamente. E É. você fala com muita naturalidade essa questão de que da comunicação, que é uma coisa que você tem que falar de forma solta. Então eu falei, eu quero ver esse método aí desse curso. Porque eu já gosto dessa coisa do É. idioma e tudo mais. Então, em tese, já facilita. Agora, para O que quem as não pessoas fala. elas têm que compreender, além de algumas tips, assim, algumas coisas que eu falo em relação a como aprender, né, técnicas assim para se aprender, usando, sei lá, música, um monte de coisa, Uhum. o que a gente tem que compreender é que o bloqueio para você falar um idioma não é um bloqueio cognitivo de aprendizado, é um bloqueio emocional. Então, se você não lidar com esse bloqueio emocional, entende? Com a opinião que você tem de você mesmo, com medo da opinião que os outros vão rir de você, Julgamento essa alheio, sensação, exatamente. essa sensação que você está falando que nem um bebê, sabe? Você se sente humilhado, você se sente inferior. Então, se você não puder, se você não trabalhar com isso, é essa parte que bloqueia o aprendizado. E ninguém vê essa parte, ninguém vai trabalhar isso. Geralmente eles vão trabalhar, olha, técnicas, você vai aprender, não sei o quê, memória, e como que você faz para a memória. Repetição, associação, não é uma coisa natural. Associação, etc e tal, né? Eu até falo um pouco sobre isso. Só que se você não trabalhar essa parte emocional, você não consegue o principal no idioma, que é a comunicação. O idioma ele serve para comunicar, ele não serve para a opinião dos outros, né? Ele Exatamente. serve para você conseguir realizar suas coisas dentro de uma realidade que demanda essa comunicação, Até porque tá? nós somos aquilo que nós comunicamos. Então, se a gente comunica bem, Exatamente. a gente somos o que comunicamos. E, Meire, olha, poderia ficar aqui horas e horas, mas eu, Então, infelizmente, eu sei. só te falar, então, que Não, ano que claro, pode vem eu vou falar. ter vários programas, né? Então, Sim. estejam atentos aí na minha rede. Um curso que eu estou terminando de fabricar agora, porque ele é bem longo, é um curso para terapeutas. Você, por exemplo, você trabalha com reiki e tudo, né? Você vai querer trabalhar com o paciente, conhecendo e tendo uma noção profunda daquele ser humano, do relacionamento, tudo aquilo que está passando no ser humano. Então, pensando nos terapeutas que estão aí lidando com os pacientes, eu criei esse curso que são 43 aulas, praticamente, 43 aulas de 2 horas e meia, uma por semana, tá? E que eu falo sobre todos os temas em relação às terapias, para dar essa base
de você, como terapeuta, poder, de uma maneira global, e compreender esse paciente que está à tua frente. Não só você ir lá e aplicar o reiki, entende? Mas você compreender como que está agindo, em que parte que está agindo, qual que são os desafios que essa pessoa está passando, e você vai também aprender ou pensar terapêutico. Tá? Através dessa terapia, desse curso. Então, é o TICAI, né? A terapia integrativa do corpo arco-íris, que é o corpo iluminado. Então, nesse curso, eu dou assim, uma base total, assim, o que é o corpo físico, o corpo emocional, o corpo psicológico, mental, né? O corpo espiritual, sobre reencarnação, sobre intuição, sobre a técnica do perdão, a EFT, a hipnose. Eu falo sobre relacionamento, sobre pais, sobre filhos. Então, assim, uma coisa assim, bem ampla, né? Tem 3 aulas só para você compreender as emoções, você compreender também os processos de autocura, a ligação entre os pensamentos e neuroendócrino, né? Então, a ligação entre os pensamentos e a manifestação das doenças. Como isso psicomatiza, né? De como isso psicomatiza. Como somatiza, como que acontece essas regras, né, de somatização. Então, você compreendendo isso, você vai poder ajudar a pessoa com os teus instrumentos de uma maneira muito mais profunda e efetiva. Mais então, assertiva, né? Mais assertiva até. Muito mais assertiva. E isso é uma coisa assim que eu sempre senti que faltava, porque eu fiz psicologia, eu fiz dezenas e dezenas de cursos, né? E eu assim, sentia que faltava essa coisa muito mais abrangente, muito mais completa, sabe? Que todo terapeuta quer ter. Mais direcionada, né? Mais direcionada. Até, por exemplo... Direcionada. Todo terapeuta quer saber, quer compreender o ser humano de uma maneira profunda para poder agir dentro dele, né? Não, exatamente. É como você falou, eu sou reikiano. Então, quando eu faço em mim mesmo, até no meu cachorro, você quer ir de uma forma mais assertiva, de ter um processo ali mais imediato e que aquilo vá reverberando e que continue atuando e tudo mais. Não é só sentir essa centelha, vamos dizer assim, quando você faz o contato com o teu eu superior, com a energia vital. Mas você quer ter meios, direcionamentos para você ser o mais assertivo possível e você ver o resultado naquilo. Claro. E também você receber de volta do universo, você está canalizando, você se sentir bem. E não depois se sentir mal, porque somos corpos sutis. Então, eu já ouvi isso até de um grande amigo meu, terapeuta holístico, já de muitos anos, que muitas das vezes, quando ele lida com algum paciente, às vezes ele sai como, quem quer dizer assim, um pouco carregado. Quando na realidade... Isso, inclusive, a próxima aula que eu vou dar é transmutação. Então, eu ensino também essas técnicas de como transmutar todas essas energias dentro de você, transmutar o karma, transmutar não só o teu karma, como o karma coletivo, né? De tal maneira, você compreender essas energias que você pega para você e o que fazer com elas. Porque eu tenho uma técnica que realmente a gente consegue se limpar completamente disso e que não quero ser muito assim, não me julgue em relação a isso, tá? Não. Mas eu aprendi diretamente de Jesus. Sabe? Quando Jesus ele transmutou no Horto das Oliveiras os pecados do mundo, e ele suou sangue para aquilo, o que foi que aconteceu exatamente naquele momento? Foi que ele entrou em contato. O que é o pecado do mundo, se não as formas, pensamentos que a gente criou através das nossas ações, pensamentos e que cria essa substância que é uma forma pensamento, que impregna e que você é criador o tempo inteiro, tá? Sim. E a gente cria o quê? A gente cria formas, pensamentos que são eternas. O fóton, quando você tem um pensamento todo, você cria uma forma, pensamento, você emite um fóton. Essa emissão do fóton, ele é eterno. Tá? Porque um fóton, a vida média de um fóton é 10 elevado a 5 milhões, mil vezes 1 milhão. Ai, nem lembro mais. Assim, é uma coisa enorme. São 15 milhões de anos. Mas assim, você plasmou, deixa eu ver como é. É 10 elevado a 15 anos.
tá? Então, 10 elevado a 15 anos dá 1.000 milhões de vidas, alguma coisa, 1.000 milhões de anos. Eu só sei que é uma coisa muito grande, é muito maior do que a origem do universo. Então, todos os pensamentos que você já teve ainda estão rondando por aí em forma de forma pensamento. E o Chico Xavier mesmo, ele fala que a gente fica aqui até a gente conseguir transmutar tudo aquilo que a gente criou. Então, quando Jesus ele estava ali no Horto das Oliveiras, o que ele fez? Ele pegou todas as formas de pensamentos que tinham sido criados pelo ser humano dentro de si, através do seu corpo físico, ele transmutou. E foi tão forte isso que ele soou sangue. Tá? Então, através dessa experiência, desse aprendizado, eu compreendi. E, bom, isso também uma outra vida passada aí que eu tive esse contato. E aí eu compreendi, então, esse processo de transmutação através do corpo físico. E a importância de você fazer isso. Isso se faz através da integração da consciência com o corpo físico e com o trabalho de perdão profundo. E também com trabalhos de sacrifício. É o maior sacrifício e a prova de amor maior que existe é você tomar as dores do outro e curar através de você mesmo, através do teu Essa corpo. empatia, né? Até uma questão E até é isso que o empática. terapeuta faz o tempo inteiro, né? Então, poder fazer isso de uma maneira consciente. E é porque esses pensamentos eles são plasmados, acabam sendo plasmados. Zilhões de pensamentos, às vezes, por segundos, e como você falou aí, elevado à 15ª potência e tudo mais. Caramba, você vai plasmando e muitas vezes você está se prejudicando, nem sabe. Porque isso acontece o tempo todo. Agora, Meire, todos esses cursos, tudo isso, o de FT também, eu pensei até que você fosse falar o de FT também, eu estava esperando isso. Então, eu ainda não tive tempo de realizar o curso de FT, tanto curso. Mas vai sair Desentravando a Língua esse ano, com certeza. Já tem o método absoluto, que é para parar de fumar, e é o curso de terapia integrativa, né, que vai ser... O curso de terapia integrativa é o ano inteiro, né, mas elas são cursos online, já estão gravados, e uma vez por mês a gente se encontra ao vivo também para poder discutir e fazer exercícios. Faz um call ao vivo. Não, pode me marcar que eu divulgo com o maior prazer todos esses cursos aqui, não só para o teu público, mas para o meu também, para aqueles que tiverem interesse, como eu mesmo também, por exemplo. Ó, tem uma pergunta aqui do Balum Walsuk. Balum Walsuk, perdão. Quando será aula de transmutação, por favor? Então, mas essa aula que eu falei é dentro do meu curso de terapias integrativas, né? Que vai ser a próxima aula. De transmutação. Mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso um dia. Não, maravilha. Não, 2022, dentro da sua agenda, das nossas agendas, eu quero poder ter novamente esse privilégio, essa honra de poder fazer uma nova live, você passar esse conhecimento etérico, energético, enfim, que eu já tive um pequeno teaser disso. A gente fez um trabalho de EFT que foi maravilhoso. E eu estou falando aqui abertamente, sim, eu passei por uma sessão de EFT com a Meire Yamaguchi, e muito, muito bom, muito profundo, e depois você sai bem leve, você sente ali de forma instantânea. A distância, como a gente está fazendo aqui agora, até porque eu estou no Rio de Janeiro e ela tá em Zurique. Então, não, é tudo uma questão de conexão. É uma questão de conexão. Então, só para fazer uma propagandinha, assim, a EFT, por exemplo, ela é excelente para pessoas aí, se vocês têm alguma fobia e tudo. Às vezes, uma sessão, você consegue eliminar uma fobia, assim, profunda que você teve desde o início da vida. Só a semana passada, eu cuidei de 2 que tinham fobia de avião, elas tiveram que pegar avião e pegaram sem problema depois. Teve uma que me escreveu assim que foi a melhor viagem da vida dela, né, de avião. Então, assim, uma sessão você consegue eliminar assim, fobias terríveis que te bloqueiam na vida. Então, vale a pena, assim, sabe, um investimento, vale a pena você chegar e dizer assim, vou fazer isso, porque realmente tem resultado maravilhoso, com fobias, com traumas, com bloqueios, né, de relacionamentos também. Às vezes você está numa depressão profunda, às vezes 3 sessões consegue eliminar, tirar a pessoa de uma depressão profunda, de burnout mesmo. Cara, de burnout, caramba. Não, até Meire, agora que vai falando e vai vindo. Eu, obviamente, não vou citar isso, mas eu tenho um grande amigo pessoal que tem um problema com a esposa dela. Você falou em burnout, lembrei de uma outra coisa. Às vezes tem crise de bipolaridade. Isso afeta o relacionamento do casal como um todo. E ele até acha que isso já é uma coisa que veio decorrente da família.
né, da ancestralidade dela. Então, assim, o bipolar, que é uma coisa também um pouco delicada de trabalhar, no meu ponto de vista, que sou leigo no assunto, né? Sei superficialmente, não sou profissional da área, mas com as suas técnicas também é algo que pode ser resolvido, isso? Sim. Bom, eu trabalho muito a AFT junto com florais de barra, né, e com outras coisas. A bipolaridade claro, é muito complexa, né, mas todas essas doenças psicológicas, elas são proteções a uma ferida. E às vezes uma ferida, que pode ser uma ferida feita muito cedo ainda, às vezes até na gravidez dessa pessoa, ou às vezes pode ser ancestral, mas são proteções a feridas emocionais. Então, o que a gente tem que fazer é encontrar essas feridas emocionais, curar as feridas e encontrar novas estratégias de lidar com a vida. Tá? Porque Não, isso aí, interessante. na proteção, você acaba criando a doença. A doença não é a origem não é a doença em si. A origem é a ferida emocional e a doença é a reação a essa ferida. A cada um reação, reage né? de uma maneira. A reação veio até aqui uma outra pergunta de novo do Balon Walsuki. Pode falar sobre a fibromialgia? Interessantíssimo isso também, essa questão da fibromialgia. Mas isso trabalha até câncer, mas enfim, fica à vontade, Meire, para responder. Então, a fibromialgia, a gente fala assim que a pessoa, o corpo etérico dela está tão grudado, né? Tá tão restrito assim no corpo que ele já não tem mais essa proteção. Então, a pessoa ela sente dor no corpo inteiro. Tá? Então, isso aí a gente pode trabalhar bastante com essa sensação da pessoa de estar presa numa situação que ela não quer, né? De estar se sentindo atacada também e ameaçada constantemente. Então, a gente vê dentro da vida da pessoa qual as experiências que podem ter causado esse tipo de sensações e vamos trabalhar. A AFT, ela trabalha também muito em todo quanto é dor física. Tá? Então, a gente pode ir para cada um dos pontos que a pessoa tem essa dor, trabalhar a AFT, a fim que depois de 2, 3 rodadas, ela aperta naquele mesmo local, ela já não vai mais sentir dor. Mas é interessante que a gente faz isso, ela pode entrar em contato com uma emoção às vezes de tristeza, uma emoção de impotência, né? Uma emoção de injustiças. Então, a gente vai tirando cada uma dessas coisas através do perdão e através da reestruturação do autoestima da pessoa. Que foi até que gerou possivelmente essa reação em cadeia, né? Dentro do indivíduo. Agora, Meire, olha, mais uma vez eu quero te agradecer. Eu sei que eu fico preocupado aí com a hora de Zurique, que aqui ainda são 7h30 da noite, horário de Brasília. Aí já são quase 90 minutos. Quase meia-noite aí em Zurique. E você está gentilmente aí disponibilizando o seu tempo. Já praticamente 2022 vai chegar aí primeiro do que aqui no Brasil. Você abdicando do seu marido, dos seus filhos, enfim, da sua vida pessoal. Mas muito obrigado mesmo. Espero que possamos conversar mais vezes. Quando estiver no Brasil, quero adquirir os livros e ter a devida dedicatória. Estendo os meus cumprimentos e o meu carinho, o meu respeito e admiração com a sua querida irmã, doutora Anise Yamaguchi, porque ela indiretamente e diretamente salvou a minha vida e da minha mãe. E você sabe do que eu estou falando, né? Enfim. E queria fechar dizendo o seguinte, trazendo um pouco até do meu mestrado que eu estou encerrando, fazendo uma alusão, porque a gente falou de cristalizar, de descristalizar, enfim, do Karl Menger, né, que é um pensador, um economista da escola austríaca, quando ele fala a questão da escassez, ele faz o comparativo da água, do valor da água e do diamante. Né? Uma das correntes, que no deserto a água ela vale muito, pela escassez. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, Meire, que você continue sendo esse diamante, porque o diamante ele é valioso, ele é raro e é difícil de ser encontrado e de ser mantido. Então, o que eu quero dizer, pela sua simplicidade, pela sua generosidade e pelo seu muito vasto, extenso conhecimento, trazendo para todos, tanto no YouTube, nas suas redes sociais, compartilhando um pouco aqui com a gente, compartilhando comigo de forma terapêutica, em off. Então, eu quero te agradecer e continue sendo mais uma embaixadora dessa técnica e esse diamante que, meu Deus do céu, melhor eu não poderia fechar
esse ano de 2021 com lives. Eu quero te agradecer mais uma vez, agradecer a todos que vieram, que disponibilizaram também do seu tempo para poder assistir e que também vai estar disponível no meu IGTV para poder assistir posteriormente. Compartilhem, assistam. E a todos que vieram também do seu Instagram, que perfilaram elogios da Suíça, do Brasil, enfim, de todo o canto do mundo. Aqui a Alter Cristine, doutora Anise, maravilhosa, você também, Meire, gratidão. Eu agradeço a todos. Então, o que eu acabei de falar, todo mundo aqui tecendo elogios à sua pessoa, a última convidada do ano, e espero que no próximo ano possamos ter um novo reencontro, e não importa se seja virtual, presencial, mas quero continuar aprendendo bastante com você e poder também fazer a regressão, né, da hipnose quântica, porque me interessa muito. Então, o meu muito obrigado desde já, Meire. Muito obrigado mesmo. Olha, obrigada por essa oportunidade também de entrar em contato com o teu público. Eu estou muito contente. E eu posso colocar esse vídeo também lá nas minhas redes? Você pode, não, você deve. Você tem toda a autorização para isso. Se você quiser, depois eu salvo, jogo no Dropbox, te mando, não tem problema nenhum. Para mim, foi uma aula que eu estou compartilhando com todos aqui e que posteriormente vão poder também visualizar. Eu que agradeço pela oportunidade e queria falar, a gente falou de idiomas, né? Como eu sei que você é casada com um francês, então a gente está agora entrando no ano novo, né? Então, um bon année para ele, bon année bon année para o seu marido, que o meu é no inglês, então no francês não vai, mas vou destravar para poder falar. E também um Prosit Neue em alemão. Prosit Neue. Em alemão. Prosit Neue, isso é em Hochdeutsch, né? Isso. Schöne neues Jahr. Schöne neues Jahr. Que é um feliz ano novo em 2022 e um Happy New Year's to all of you, to all your patients around the world. E a todos aqui no Brasil também. Como eu, exatamente. And you are going to heal in the world. This is important. We'll be waiting for. E espero que você tenha gostado também da surpresa no começo do Instant Karma. Já que a temática era essa. Colocou já no vídeo, assim, já colocou já no ambiente. Já deixei o vinil aqui, só mudei aqui o chaveamento para poder tocar. Então, Meire, olha, gratidão, muita saúde e sucesso para você e todos da família Yamaguchi, perdão, a todos os seus, enfim, e que um 2022 seja 2022 vezes melhor do que foi esse ano. Não só a você, mas a todos que compartilharam um pouquinho desse tempo para dividir conosco. Que ótimo, muito obrigada a todos. Até a minha irmã gêmea, Claire do Mundo está aí, a minha irmã gêmea. Sua irmã gêmea? A Renilda não. É Claire do Mundo, só que ela é Naomi Yamaguchi. Minha irmã gêmea. Então, com ela você fala bastante política. Pô, maravilha. E como a gente provavelmente deve concatenar das mesmas ideias, então, como cientista político, vou adorar. E lembrando, né, estendo o meu convite, quando for possível, obviamente, com a doutora Anise, por uma questão, eu entendo, super entendo, vai ser um prazer, porque anterior a qualquer coisa, um excelente ser humano, e essa dinastia Yamaguchi que dure séculos e séculos para fazer a diferença na vida de todos nós, cada um no seu segmento e com muita importância e com muita altivez. E que todo mundo traga essa luz para o mundo. Todo mundo. Com certeza. Uma boa noite Vamos a todos. iluminar o mundo. Um feliz ano novo para todos. Obrigado mais uma vez pela participação. E depois é só você falar, Meire, que eu baixo o vídeo e te mando para o Dropbox sem problema algum. Obrigado. Tá bom? Obrigado, um grande beijo. Uma boa noite Feliz a todos. 2022 para todo mundo. Ok, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Boa noite.